Meu filho olhou para mim, segurando a cueca na mão, e perguntou: por que a minha cueca está suja? Como se eu fosse a empregada. Como se 3 anos de servidão não fossem suficientes. Eu não pensei. Eu simplesmente virei para Carolina, minha nora, e disse bem alto: Carolina, seu marido está reclamando que a cueca dele está suja. Vai lavar. O silêncio que caiu naquela cozinha foi tão pesado que parecia que as paredes iam desabar. Paulo ficou vermelho. Carolina ficou branca. E eu? Eu senti algo que não sentia há anos: dignidade. Mas o que veio depois daquele dia foi uma revelação que me fez perceber que eu não estava apenas sendo desrespeitada. Eu estava sendo usada. E a decisão que tomei mudou tudo. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Neide Nogueira, tenho 68 anos e moro em Belo Horizonte. Bem, morava na casa do meu filho. Mas vou explicar como cheguei até ali, porque nada disso faz sentido se você não souber como tudo começou. 3 anos atrás, meu marido, Osvaldo, faleceu. Câncer. Rápido e cruel. Ficamos casados por 42 anos. Ele era meu companheiro, meu amigo, meu tudo. Quando ele se foi, a casa ficou enorme. O silêncio era insuportável. Eu acordava de madrugada e esperava ouvir o ronco dele do outro quarto, porque ele roncava tanto que eu o mandava dormir no quarto de hóspedes. Mas não havia nada, só vazio. Foi então que Paulo, meu único filho, apareceu com uma ideia. Ele e Carolina tinham uma casa grande no bairro Castelo, 3 quartos, quintal, varanda. A filha deles, Isadora, tinha acabado de fazer 2 anos. Paulo veio até mim, sentou na sala, segurou minha mão e disse: Mãe, vem morar com a gente. Não faz sentido você ficar sozinha nessa casa enorme. A gente tem espaço. A Isa adora você. E a Carolina também acha uma boa ideia. Eu hesitei. Não porque não quisesse estar perto deles, mas porque sabia que minha independência era preciosa. Eu tinha minha rotina, meus amigos, minha liberdade. Mas Paulo insistiu. Mãe, aluga essa casa. Usa o dinheiro para você. Fica com a gente. Vai ser bom para todo mundo. Ele falava com tanta convicção, com tanto carinho, que eu acreditei. Acreditei que seria bom. Acreditei que seria acolhida. Acreditei que seria respeitada. Que idiota eu fui. Aluguei minha casa. Uma casa de 3 quartos em Santa Efigênia, com quintal, garagem, toda reformada. O aluguel era de R$ 2.200 por mês. Deixei tudo nas mãos de uma imobiliária e fui morar com meu filho. Nos primeiros dias foi até gostoso. Isadora corria pela casa me chamando de Vovó Neide. Me abraçava, pedia colo. Carolina foi educada. Me mostrou o quarto, que era pequeno, mas limpo, e disse que eu podia usar a cozinha à vontade. Paulo parecia feliz. Eu também. Mas a lua de mel durou 2 semanas. A primeira mudança foi sutil. Carolina começou a me pedir ajuda. Neide, você pode dar uma olhada na Isa enquanto eu vou ao mercado? Neide, você sabe fazer aquele arroz carreteiro? Paulo adora. Neide, será que você pode passar uma roupa para mim? Estou sem tempo. No começo, eu não me importei. Afinal, eu estava morando lá de graça, ou pelo menos era assim que eles faziam parecer. Eu queria contribuir, queria ser útil, queria que eles vissem que eu não era um peso. Mas as semanas viraram meses, e os pedidos viraram ordens, e as ordens viraram expectativas, e as expectativas viraram invisibilidade. Eu acordava às 6 da manhã, fazia o café coado, pão na chapa, tapioca, suco de laranja espremido na hora. Paulo descia, pegava o prato, comia em silêncio enquanto mexia no celular, e saía. Carolina descia depois, olhava a mesa e dizia: Ah, Neide, você esqueceu de cortar a fruta. Nunca um bom dia, nunca um obrigada. Depois eu levava a Isadora para a escola. Ela estudava em uma escolinha particular perto de casa. Eu ia a pé, segurando a mão dela, conversando, ouvindo as histórias dela sobre os amiguinhos. Quando voltava, a cozinha estava uma bagunça. Louça suja, panela no fogão, migalhas na mesa. Eu limpava tudo. De tarde, eu cozinhava. Almoço completo. Arroz, feijão, carne, salada, farofa. Paulo almoçava rápido e voltava para o trabalho. Carolina comia assistindo TV. Ninguém perguntava se eu tinha comido. Ninguém oferecia ajuda para lavar a louça.
Depois eu passava roupa. Roupa de Paulo, roupa de Carolina, roupa de Isadora, pilhas e pilhas. Eu passava tudo, dobrava, separava, guardava. Uma vez, Carolina olhou para uma camisa que eu tinha passado e disse: "Ficou meio amassada, né? Passa de novo." Eu passei de novo. Os meses foram passando e eu fui me tornando invisível. Não era que eles me maltratassem com gritos ou palavras duras. Não, era pior. Eles me tratavam como se eu não fosse uma pessoa. Como se eu fosse parte da estrutura da casa. Como a geladeira, como o fogão, útil, mas sem voz. Eu limpava a casa inteira todos os dias. Varria, passava pano, tirava pó. Carolina nunca limpava nada. Às vezes, ela ficava sentada no sofá, mexendo no celular, enquanto eu passava o pano no chão ao redor dela. Ela nem levantava os pés. Eu cuidava de Isadora. Dava banho, trocava, penteava o cabelo, levava no parquinho, ajudava com a lição de casa. Carolina dizia que era muito cansativo cuidar da filha. Ela trabalhava meio período como atendente em uma clínica de estética, mas sempre chegava em casa reclamando de cansaço e ia direto para o quarto. Paulo trabalhava como vendedor de uma empresa de materiais de construção. Saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, ficava no celular ou na frente da TV. Ele não conversava comigo, não me perguntava como eu estava, não me olhava nos olhos. Eu me tornei a empregada que não recebia salário, a babá que não tinha folga, a cozinheira que não era agradecida. E o pior, eu deixei. Eu deixei porque tinha medo. Medo de ser um incômodo. Medo de que Paulo me mandasse embora. Medo de voltar para casa vazia e sentir de novo aquele vazio sufocante que me consumia depois que Osvaldo morreu. Então, eu calei. Eu abaixei a cabeça. Eu servi. Mas a humilhação foi crescendo. Teve o dia em que Carolina me acordou às 6 da manhã batendo na porta do meu quarto. "Neide", a Isa vomitou. "Limpa o quarto dela." Não foi um pedido, foi uma ordem. E ela voltou a dormir. Teve o dia em que Paulo trouxe os amigos para assistir jogo. Eles chegaram, jogaram as mochilas no sofá, abriram cerveja, pediram petiscos. Eu fiz pipoca, fiz torresmo, fiz pastel. Servi tudo. Eles comeram, fizeram bagunça, saíram. Ninguém ajudou a limpar. Ninguém disse obrigado. Teve o dia em que Carolina falou, na frente de Isadora: "Vovó, você não vai usar esse vestido para sair, né? Tá meio velho." Eu olhei para o vestido. Era um vestido azul que Osvaldo tinha me dado no nosso aniversário de 30 anos de casamento. Eu não usei mais. Teve o dia em que Paulo disse durante o jantar: "Mãe, a comida tá meio sem sal." Ele nem olhou para mim. Só disse. E continuou comendo. Eu engoli. Engoli tudo. Engoli a raiva, a tristeza, a humilhação. Até aquele dia. Era uma quinta-feira. Um dia comum. Eu tinha acabado de varrer a casa inteira, lavar a louça do café e colocar uma carne para marinar para o almoço. Isadora estava na escola, Carolina estava no quarto e Paulo estava no quintal, mexendo em não sei o quê. Ele entrou na cozinha segurando uma cueca na mão, uma cueca branca com uma manchinha amarelada no elástico. Ele olhou para mim e disse, com um tom de irritação: "Por que a minha cueca está suja?" Eu parei. Eu parei de lavar a louça, sequei as mãos no pano de prato e olhei para ele. Olhei bem nos olhos e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva, não foi explosão, foi clareza. Foi como se, de repente, eu enxergasse tudo. Eu enxerguei os 3 anos de silêncio. Eu enxerguei as 1000 vezes que eu disse sim quando deveria ter dito não. Eu enxerguei o quanto eu tinha me apagado, o quanto eu tinha deixado de ser Neide e tinha virado a mãe do Paulo, a avó da Isa, a mulher que limpa. E eu não ia mais. Virei para Carolina, que estava parada na porta da cozinha olhando a cena, e disse bem alto, bem firme: "Carolina, seu marido tá reclamando que a cueca dele tá suja." "Vai lavar!" Paulo arregalou os olhos. Carolina ficou boquiaberta. E eu? Eu virei as costas e voltei a lavar a louça. Foi o dia em que eu deixei de ser invisível. Mas foi também o dia em que eu descobri algo que mudaria tudo. Depois daquele dia, algo mudou. Não na casa. A casa continuou a mesma. Mas em mim. Eu mudei. Carolina não lavou a cueca. Claro que não. Ela me olhou com aquela cara de ofendida, virou as costas e foi pro quarto. Paulo ficou ali, parado, segurando a cueca na mão, sem saber o que fazer. Ele esperava que eu voltasse atrás, que eu pedisse desculpas,
que eu dissesse: "Ah, deixa que eu lavo", mas eu não disse nada. Continuei lavando a louça, de costas para ele. Ouvi quando ele resmungou alguma coisa e saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto bater. Ouvi Carolina falar alto, irritada: "Sua mãe tá ficando louca." E eu sorri. Pela primeira vez em 3 anos, eu sorri sozinha. Nos dias seguintes, a tensão na casa era palpável. Carolina mal falava comigo. Quando precisava de alguma coisa, ela pedia para Paulo: "Paulo, pede para sua mãe fazer o almoço. Paulo, fala para sua mãe buscar a Isa na escola." Como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse invisível de novo. Mas dessa vez, eu não me calei. Quando Paulo veio me pedir para fazer o almoço, eu disse: "Claro, mas hoje eu vou fazer só para mim e para Isa. Você e Carolina já são adultos. Podem fazer a comida de vocês." Ele ficou parado, processando. "Como assim, mãe?" "Como assim o quê, Paulo? Eu não sou empregada, não sou cozinheira, sou sua mãe. E mãe não é obrigada a servir filho adulto e nora que não movem um dedo." Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. "A senhora tá estranha." "Não, Paulo, eu tô normal, finalmente." Ele saiu sem responder. Eu fiz o almoço. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. Coloquei na mesa. Comi com Isadora, que conversou comigo sobre o desenho que tinha feito na escola. Depois, lavei só a minha louça e a dela. Deixei o resto na pia. Quando Paulo e Carolina chegaram para almoçar, olharam a cozinha, olharam um para o outro e tiveram que fazer a própria comida. Eu estava no quintal, regando as plantas, quando ouvi Carolina falando alto na cozinha. "Não acredito que sua mãe tá fazendo isso. Que falta de consideração. Falta de consideração. 3 anos servindo, limpando, cuidando, e eu era a sem consideração." Mas eu não reagi. Continuei regando as plantas. Foi naquela semana que eu comecei a prestar atenção. Atenção de verdade. Não só no que eles diziam, mas no que eles faziam. No que acontecia naquela casa quando eu não estava por perto. Percebi que Paulo e Carolina discutiam muito. Não eram brigas escandalosas, mas aquelas discussões baixas, cheias de veneno. Eu ouvia de longe: "Você nunca ajuda em nada. Você só reclama. Eu trabalho o dia inteiro." "E eu não trabalho, é?" Percebi que Carolina passava horas no celular. Horas. Ela ficava no quarto, a porta fechada, e eu ouvia ela rindo. Rindo baixo, daquele jeito de quem não quer ser ouvida. Percebi que Paulo também estava sempre no celular. Ele chegava em casa, ia direto pro quintal ou pro banheiro e ficava lá, digitando, sorrindo para a tela. Quando eu passava perto, ele desligava a tela rapidamente e percebi que ninguém, absolutamente ninguém, prestava atenção em Isadora. A menina acordava sozinha, se vestia sozinha, tomava café sozinha, quando eu não fazia. Paulo saía sem dar bom dia para ela. Carolina ficava no quarto até tarde. Quando Isadora pedia atenção, Carolina dizia: "Vai brincar, vai. Mamãe tá cansada." Aquela criança de 5 anos estava sendo criada por mim, só por mim. E eu comecei a perceber que, se eu saísse daquela casa, o que aconteceria com ela? Na sexta-feira daquela semana, Carolina saiu de casa arrumada, salto alto, batom vermelho, vestido justo. Ela disse que ia encontrar umas amigas. "Vou voltar tarde, Neide. Pode dar jantar para Isa?" Eu não respondi, só acenei com a cabeça. Ela saiu. Paulo já tinha saído mais cedo, dizendo que tinha uma reunião com o cliente. Fiquei sozinha com Isadora. A gente jantou, brincou um pouco e eu coloquei ela para dormir. Ela me abraçou e disse: "Vovó, eu te amo." E eu chorei. Chorei porque naquela casa toda, a única pessoa que me via, que me amava de verdade, era aquela criança de 5 anos. Já passava das 11 da noite quando Carolina voltou. Eu estava na sala, assistindo TV. Ela entrou, jogou a bolsa no sofá e foi direto pro quarto sem me cumprimentar. Eu ouvi ela rindo de novo, baixo, pro celular. E foi ali que a suspeita começou a crescer. No sábado, eu resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito: sair de casa, sozinha, sem avisar, sem pedir permissão. Acordei, tomei café, me arrumei e saí. Fui ao centro de Belo Horizonte, andei pelo Mercado Central, tomei um café na Praça da Liberdade, sentei num banco e fiquei olhando as pessoas passarem. Fazia 3 anos que eu não fazia isso. 3 anos que eu não sentia que eu era dona do meu próprio tempo. Quando voltei, já era quase 5 da tarde. A casa estava uma bagunça.
Louça suja, brinquedos espalhados, roupa no sofá. Carolina estava no quarto. Paulo estava assistindo TV. Isadora estava sozinha no quarto dela, brincando. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém perguntou nada. E foi nesse momento que eu entendi. Eu não era parte daquela família. Eu era a funcionária. E quando a funcionária não está, a casa vira um caos. Mas ninguém se importa com a funcionária. Foi na segunda-feira que tudo mudou. Eu estava no quintal, estendendo roupa, quando o celular de Carolina tocou. Ela tinha deixado o celular na mesa da cozinha e tinha ido tomar banho. O celular tocou, tocou, tocou. Eu estava perto. Olhei sem querer. O nome na tela era Rodrigo. Meu coração disparou. Rodrigo. Eu não conhecia nenhum Rodrigo. E aquele emoji de fogo não era inocente. O celular parou de tocar. Alguns segundos depois, chegou uma mensagem. A tela acendeu de novo. Eu vi a prévia da mensagem. Amor, quando a gente se vê de novo? Tô com saudade. Eu parei de respirar. Amor, saudade. Eu não sou o tipo de pessoa que mexe nas coisas dos outros. Eu fui criada para respeitar privacidade, para não ser intrometida. Mas naquele momento, algo dentro de mim disse: você precisa saber. Peguei o celular. Minha mão tremia. Tentei desbloquear. Pedi senha. Claro, eu não sabia a senha. Mas eu sabia que Carolina era desleixada com essas coisas. Tentei a data de nascimento de Isadora. 15/07/18. Errado. Tentei a data de nascimento de Paulo. 23/03/90. Errado. E então eu tentei uma última coisa. Tentei o número da casa. 1985. A tela desbloqueou. Eu entrei. Abri o WhatsApp. Procurei Rodrigo. O chat estava ali. Eu abri. E o que eu vi? Meu Deus, o que eu vi me fez tremer. Mensagens, dezenas, centenas, conversas íntimas, áudios, fotos. Não vou descrever tudo o que eu vi porque não quero manchar esse canal com imoralidade. Mas vou dizer o suficiente. Carolina estava traindo meu filho. E não era recente. Pelas mensagens, estava acontecendo havia mais de um ano. Ela chamava Rodrigo de amor da minha vida. Dizia que Paulo era chato, sem graça, um peso. Dizia que estava só esperando o momento certo para sair de casa. E tinha mais. Ela falava de mim. A sogra tá cada vez mais insuportável. Não aguento mais ela aqui. Tomara que ela vá embora logo. Ela é uma velha chata que só atrapalha. Eu li tudo. Cada palavra. Cada mentira. Cada traição. Minha mão tremia tanto que eu quase deixei o celular cair. Ouvi o chuveiro parar. Carolina ia sair do banho. Rapidamente, tirei fotos das mensagens mais comprometedoras com o meu celular. Mensagens claras, datas, horários. Depois, voltei tudo como estava, coloquei o celular de volta na mesa e saí da cozinha. Fui pro meu quarto, fechei a porta, sentei na cama. E chorei. Chorei por Paulo. Chorei por Isadora. Chorei por mim. Mas ainda não contei para ele. Eu precisava pensar. Precisava entender o que fazer. Naquela noite, Paulo chegou tarde, quase meia-noite. Ele entrou em casa tentando não fazer barulho, mas eu estava acordada. Ouvi ele ir direto para o banheiro. Ouvi a água do chuveiro. E ouvi, claramente, o celular dele tocando. Ele atendeu baixinho. Oi, não, ela tá dormindo. Amanhã a gente se vê. Eu também. Meu sangue congelou. Ele também. Nos dias seguintes, comecei a observar Paulo com os mesmos olhos que observei Carolina. E o que eu vi me partiu o coração. Ele também estava sempre no celular, sempre escondendo a tela, sempre saindo com desculpas, reunião com cliente, visita a fornecedor, trabalho até tarde, mentiras. Uma tarde, quando ele esqueceu o celular na mesa da sala e foi ao banheiro, eu peguei. Minha mão tremia. Tentei desbloquear. A senha era a data de nascimento dele. 230390. Entrei. Abri o WhatsApp e lá estava. Jéssica. Abri o chat. Mensagens, fotos, áudios, planos de se encontrar. Mal posso esperar para te ver. Você é incrível. Meu casamento é uma mentira, mas você é real. Ele estava traindo Carolina e Carolina estava traindo ele. Isadora estava no meio disso tudo, sozinha, esquecida, invisível. Eu sentei no sofá, o celular dele na mão e tudo ficou claro. Aquela família era uma farsa, uma mentira completa.
Dois adultos egoístas, vivendo vidas duplas, fingindo um casamento, usando a casa como base para suas traições. E no meio, uma criança de 5 anos que ninguém cuidava de verdade. E eu era a idiota que sustentava aquela mentira. Eu limpava, cozinhava, cuidava da neta, enquanto eles dois saíam por aí, traindo um ao outro, desprezando a filha, me usando como escrava. Não, não mais. Naquela tarde, liguei para minha irmã, Helena. Ela mora sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro Floresta. A gente sempre foi próxima, mas nos últimos 3 anos eu me afastei. Eu estava tão imersa naquela rotina sufocante que esqueci que eu tinha uma família de verdade. Helena, preciso conversar com você. Neide, que surpresa. Tá tudo bem? Não, não tá. Eu preciso sair da casa do Paulo. Posso ficar uns dias com você? Ela não hesitou. Claro, mana. Pode vir quando quiser. O que aconteceu? Depois eu explico. Mas tem mais uma coisa. Eu vou levar a Isadora comigo. Silêncio. Levar a neta? Neide, o que tá acontecendo? Depois eu te conto. Só me diz, tem espaço para nós duas? Tem. Sempre tem. No dia seguinte, liguei para a imobiliária que cuidava do aluguel da minha casa. Falei com a dona Célia, a corretora. Dona Célia, eu preciso da minha casa de volta. Dona Neide, que surpresa! A senhora quer vender? Não, quero morar nela de novo. Quanto tempo até o contrato de aluguel acabar? Deixa eu ver aqui. O contrato vence daqui a 4 meses, mas a senhora pode pedir rescisão antes, só que vai ter que pagar uma multa pro inquilino. Quanto? 2 meses de aluguel. Uns 4.400. Eu tinha o dinheiro. Eu vinha guardando o aluguel que recebia. Guardando para não sei o quê. Talvez, inconscientemente, eu soubesse que um dia ia precisar. Tudo bem, eu pago. Quero a casa de volta o quanto antes. Vou falar com o inquilino. Dou um retorno para a senhora em 2 dias. Eu tinha um plano. Sair daquela casa. Morar com Helena por alguns meses até minha casa ficar pronta. Levar Isadora comigo. E deixar Paulo e Carolina se virarem com a farsa que eles criaram. Mas antes, eu precisava fazer uma coisa. Eu precisava contar a verdade. Eu esperei o momento certo. Não ia fazer isso de qualquer jeito. Não ia gritar, não ia chorar, não ia perder o controle. Eu ia fazer do jeito que eu sempre deveria ter feito, com dignidade. Era uma quinta-feira. Paulo tinha acabado de chegar do trabalho. Carolina estava na sala, mexendo no celular. Isadora estava no quarto, brincando. Eu chamei os dois para a cozinha. Preciso falar com vocês, agora. Paulo me olhou com aquela cara de cansaço. Mãe, eu acabei de chegar. Pode ser depois? Não, é agora. Carolina revirou os olhos, mas levantou do sofá. Os dois entraram na cozinha. Eu fechei a porta, coloquei meu celular na mesa, a tela virada para cima, as fotos das conversas bem ali, prontas. O que é isso, mãe? Paulo perguntou, irritado. Senta. Eles sentaram. Eu fiquei de pé. Eu vou sair dessa casa. E vou levar a Isadora comigo. Silêncio. Carolina foi a primeira a reagir. Como assim você vai levar a Isadora? Ela é minha filha. Filha que você não cuida. Filha que você esquece. Filha que passa o dia inteiro sozinha enquanto você tá no celular conversando com Rodrigo. O rosto de Carolina ficou branco. Paulo franziu a testa. Quem é Rodrigo? Eu peguei meu celular, abri a foto da conversa de Carolina com Rodrigo e mostrei para Paulo. Ele leu. Leu de novo. O rosto dele foi mudando. De confusão para raiva. De raiva para choque. O que é isso? Carolina levantou da cadeira, desesperada. Paulo, eu posso explicar. Explicar? Eu cortei. Explicar o quê, Carolina? Que você tá traindo meu filho há mais de 1 ano, que você chama ele de chato e sem graça, que você fala mal de mim pelas costas, me chamando de velha chata. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não saiu nada. Paulo estava paralisado, olhando para a tela do celular como se não acreditasse no que estava vendo. E então eu virei para ele. Mas não se faça de vítima, Paulo, porque você também está traindo ela. O silêncio que caiu naquela cozinha foi ensurdecedor. Paulo me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Do que a senhora está falando? Jéssica, com coraçãozinho vermelho. Eu abri a outra foto no meu celular. As conversas dele, as mensagens para Jéssica, os planos de se encontrar, as mentiras que ele contava para Carolina. Carolina arrancou o celular da minha mão e leu. Ela leu em silêncio, a boca se abrindo de choque. Quando terminou, ela jogou o celular na mesa e olhou para Paulo.
Você tá me traindo. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Paulo não negou. Ele apenas desviou o olhar. E Carolina começou a rir. Uma risada amarga, cheia de veneno. Inacreditável. Você me traindo. Você que passa o dia inteiro no trabalho, que mal fala comigo, que mal olha para nossa filha. E você? Paulo explodiu. Você que passa o dia no celular, que nunca tá em casa, que deixa a Isa largada. Eu deixo a Isa largada? Você nem sabe o nome da professora dela. E você sabe? Você lembra da última vez que brincou com ela? Eles começaram a gritar, um acusando o outro, jogando na cara as mentiras, as traições, as falhas, gritando como se eu não estivesse ali, como se nada do que eu tinha acabado de dizer importasse. E foi nesse momento que eu entendi. Eles não se importavam comigo. Eles não se importavam com Isadora. Eles só se importavam com eles mesmos, com suas mágoas, com suas traições, com seus egos feridos. Eu bati na mesa, forte. Eles pararam de gritar e me olharam. Chega! Minha voz era calma, mas firme. Eu não estava gritando. Eu não precisava gritar. Vocês são adultos. Vocês escolheram essa vida. Vocês escolheram trair. Vocês escolheram mentir. Vocês escolheram transformar esse casamento numa farsa. Problema de vocês. Eu não vou mais sustentar essa farsa. Mãe, Paulo começou. Não, Paulo, deixa eu terminar. Eu passei 3 anos nessa casa. 3 anos servindo vocês. 3 anos cozinhando, limpando, cuidando. E vocês nunca me agradeceram. Nunca me respeitaram. Nunca me viram como uma pessoa. Eu era a empregada, a babá, a escrava. Carolina cruzou os braços. Ninguém pediu para a senhora fazer nada disso. Eu olhei para ela. Olhei bem nos olhos. Você tem razão. Ninguém pediu. Mas vocês aceitaram. Vocês aceitaram de bom grado. Vocês me usaram. E enquanto eu fazia tudo, vocês estavam por aí, traindo um ao outro, destruindo esse casamento e negligenciando aquela criança. Eu não negligencio minha filha, Carolina gritou. Não? Então me diz. Quando foi a última vez que você deu banho nela? Quando foi a última vez que você ajudou ela com a lição de casa? Quando foi a última vez que você sentou do lado dela e perguntou como foi o dia dela? Carolina ficou em silêncio. Ela não tinha resposta. Eu continuei. A Isadora acorda sozinha, se veste sozinha, toma café sozinha. Eu é que levo ela para a escola e busco. Vocês nem sabem o horário que ela sai. Ela brinca sozinha. E quando ela pede atenção, você manda ela ir brincar, porque você tá cansada, porque você tá ocupada, porque você tá no celular conversando com o Rodrigo. Carolina baixou a cabeça. Eu virei para Paulo. E você, Paulo? Você mal olha para sua filha. Você chega em casa, vai pro celular, vai pra TV, vai pro quintal. Você não pergunta como ela tá. Você não brinca com ela. Você não é pai. Você é um fantasma. Paulo abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Então não, vocês não cuidam dela. Eu cuido. E agora eu vou levar ela comigo. Você não pode fazer isso. Carolina explodiu. Ela é minha filha. Você não tem direito. Direito? Eu dei um passo na direção dela. Eu tenho 3 anos de direito. 3 anos cuidando dela. 3 anos sendo mãe no lugar de vocês. 3 anos vendo essa criança ser largada, ignorada, esquecida. Eu tenho todo o direito do mundo. Eu não vou deixar você levar minha filha. Então cuida dela. Eu falei, firme. Cuida dela de verdade. Seja mãe. Seja presente, ou me deixa fazer o que vocês nunca fizeram. Carolina me olhou com ódio, mas não disse nada. Eu virei para Paulo. Eu vou sair dessa casa. Vou morar com a Helena por alguns meses. Pedi minha casa de volta. Daqui a 4 meses eu volto para lá. E a Isadora vai comigo. Mãe, a senhora não pode. Posso, e vou. Porque vocês dois não têm condição de cuidar de uma criança. Vocês mal conseguem cuidar de vocês mesmos. Paulo passou a mão no rosto, exausto. E o que a senhora quer que eu faça? O que você quiser, Paulo. Continua com esse casamento de mentira. Termina. Assume a Jéssica. Assume qualquer coisa. Eu não me importo mais. Mas a Isadora não vai ficar no meio disso. Ela não merece. Naquela noite, fiz as malas. Não muita coisa. Roupa, documentos, algumas lembranças. Guardei tudo em 2 malas. Depois, fui pro quarto de Isadora. Ela estava dormindo, abraçada no ursinho de pelúcia. Eu sentei na beira da cama e acariciei o cabelo dela. Vovó vai te levar para um lugar seguro, meu amor. Eu sussurrei.
Onde você vai ser amada? Onde você vai ser vista? Onde você vai ser criança? Na manhã seguinte, acordei cedo. Fiz café para Isadora, arrumei ela e expliquei que a gente ia passar uns dias na casa da tia Helena. Por que, vovó? Porque a gente precisa de um tempinho longe daqui, meu amor. Só isso. Ela não perguntou mais nada. Crianças sabem quando algo não está certo. Elas sentem. Paulo e Carolina ainda estavam dormindo, ou fingindo que estavam. Não importava. Eu não ia me despedir. Peguei as malas, peguei Isadora pela mão e saí pela porta da frente. O sol estava nascendo. O céu estava limpo. E pela primeira vez em 3 anos, eu respirei fundo. Eu estava livre. Helena nos recebeu com os braços abertos. O apartamento dela era pequeno, mas aconchegante. Tinha um quarto de hóspedes com uma cama de casal. Isadora ficou encantada. Vovó, a gente vai dormir junto? Vamos, meu amor. Nos primeiros dias foi uma adaptação. Isadora estranhava a nova rotina. Ela perguntava pelos pais. Quando a gente volta para casa, vovó? Em breve, Isa. Em breve. Mas aos poucos, ela foi se acostumando. Helena era maravilhosa com ela. Brincava, conversava, dava atenção. E eu percebi algo. Isadora estava sorrindo mais. Ela estava mais leve, mais feliz. Ela não sentia falta da casa. Ela sentia falta de atenção. E agora, ela tinha. Paulo ligou 3 vezes na primeira semana. Eu não atendi. Ele mandou mensagens. Mãe, a gente precisa conversar. Mãe, a Isa tá bem? Mãe, por favor. Eu respondi apenas, Isadora está bem. Quando eu tiver algo a dizer, eu digo. Carolina também ligou. Eu atendi. Ela estava chorando. Neide, eu preciso ver minha filha. Então vem. Como assim? Vem aqui, visita ela, passa um tempo com ela, mostra que você é mãe. Ela desligou na minha cara e não apareceu. 2 semanas depois, a imobiliária me ligou. Dona Neide, conseguimos liberar sua casa. O inquilino concordou em sair mais cedo. A casa está pronta para o final do mês. Meu coração disparou. Minha casa, minha liberdade, meu recomeço. Obrigada, dona Célia. Muito obrigada. Contei para Helena. Contei para Isadora. Ela ficou animada. A gente vai ter uma casa nova, vovó? Uma casa velha, na verdade. Mas vai ser nossa, meu amor. Só nossa. No dia da mudança, Paulo apareceu. Ele bateu na porta do apartamento de Helena. Eu abri. Ele estava magro, cansado, os olhos vermelhos. Mãe, Paulo. Ele olhou para dentro. Isadora estava brincando na sala com Helena. Ela viu o pai e correu até ele. Papai! Ele abraçou ela, apertou ela contra o peito. E eu vi lágrimas nos olhos dele. Oi, meu amor, como você tá? Bem, papai, a tia Helena me ensinou a fazer brigadeiro. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas sincero. Depois de Isadora voltar a brincar, Paulo me olhou. A senhora tá levando ela para sua casa? Estou, por enquanto, até vocês se resolverem. Eu e a Carolina terminamos. Eu não disse nada, só esperei. Ela saiu de casa, foi morar com o Rodrigo, levou as coisas dela, deixou a Isa. Meu coração apertou. Ela deixou a filha? Deixou. Disse que precisa se encontrar, que vai buscar a Isa quando estiver pronta. Eu respirei fundo. E você, Paulo? Você tá pronto para ser pai? Ele me olhou nos olhos. Eu não sei, mãe. Eu não sei. Mas eu quero tentar. Eu quero fazer diferente. Então faz. Vem visitar ela. Passa tempo com ela. Mostra que você tá presente. E quando você estiver pronto de verdade, a gente conversa. Ele concordou com a cabeça. Obrigado, mãe. Por tudo. Eu não respondi. Apenas fechei a porta. A mudança para minha casa foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Quando abri a porta, 3 anos depois, e senti o cheiro daquela casa, eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de felicidade. Chorei porque, finalmente, eu estava em casa. Isadora entrou correndo, encantada. Vovó, essa casa é enorme. Não era enorme. Era uma casa simples, de 3 quartos em Santa Efigênia. Mas para ela, que tinha vivido num ambiente tenso e negligenciado, aquilo era um palácio. Helena ajudou com a mudança. Trouxe algumas coisas dela, decorou o quarto de Isadora, encheu a geladeira. Mana, você merece isso. Você merece ser feliz. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que merecia. Os primeiros dias foram de adaptação. Isadora estranhava não ver os pais. Ela perguntava pela mãe. Quando a mamãe vem me ver, vovó? Eu não sabia o que dizer. Não queria mentir, mas também não queria machucá-la.
A mamãe tá resolvendo umas coisas, meu amor, mas ela te ama e o papai também. Era mentira? Talvez, mas ela tinha 5 anos. Ela não precisava carregar o peso do abandono. Não ainda. Paulo começou a vir aos finais de semana. No começo, ele ficava desconcertado, sem saber como agir. Ele sentava na sala, olhava para Isadora e não sabia o que dizer. Mas aos poucos, ele foi aprendendo. Ele começou a brincar com ela, a fazer perguntas sobre a escola, a ouvir as historinhas dela. E eu via nos olhos dele algo que eu não via há anos: presença. Um dia, ele me chamou para conversar. Estávamos no quintal, Isadora brincava lá dentro. Mãe, eu quero pedir desculpas. Eu olhei para ele, surpresa. Por tudo, por ter te tratado como empregada, por não ter te respeitado, por ter deixado aquilo tudo acontecer. Eu não disse nada, só esperei. Eu fui um péssimo filho, e um péssimo pai, e um péssimo marido. Eu sei disso agora, e eu quero mudar. Mudar é fácil de falar, Paulo. Difícil é fazer. Eu sei, mas eu tô tentando. Terminei com a Jéssica, terminei de verdade. E tô fazendo terapia. Eu levantei a sobrancelha. Terapia? É. Percebi que eu tenho que resolver minhas coisas, que eu não posso ser pai se eu não me resolver primeiro. Pela primeira vez, eu senti orgulho dele. Não pelo que ele era, mas pelo que ele estava tentando se tornar. Eu não vou te perdoar de uma hora para outra, Paulo. Não funciona assim. Mas eu vou te dar uma chance. Uma chance de mostrar que você mudou de verdade. Ele concordou com a cabeça. Obrigado, mãe. Carolina, por outro lado, desapareceu. Ela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se Isadora não existisse. Isso me partia o coração. Não por mim, mas por Isadora. Como uma mãe abandona a própria filha? Como ela escolhe um homem ao invés da criança que ela gerou? Mas eu não ia deixar Isadora sentir esse vazio. Eu ia preencher. Eu ia dar amor, atenção, presença. Eu ia ser a mãe que Carolina nunca foi. 1 mês depois, Helena me ligou. Neide, você viu? Viu o quê? Carolina e Rodrigo terminaram. Tá em todo canto no Facebook. Entrei no Facebook. E lá estava. Carolina tinha postado uma foto chorando, com uma legenda dramática sobre decepções e recomeços. Nos comentários, as amigas consolando, mandando força. Eu não senti pena. Eu não senti nada. 2 dias depois, Carolina apareceu na minha porta. Ela estava diferente, mais magra, olheiras profundas, cabelo mal arrumado. Oi, Neide. Carolina. Eu vim ver a Isa. Eu cruzei os braços. Agora, depois de 2 meses, eu sei que eu errei, mas eu quero ver minha filha. Eu respirei fundo. Ela tá dentro, mas eu não vou mentir para ela. Se você entrar, você vai ter que explicar onde você esteve. Carolina baixou a cabeça. Tudo bem. Isadora estava na sala, desenhando. Quando viu Carolina, ela parou. Ficou em silêncio. Não correu para abraçar. Não sorriu. Só olhou. Oi, meu amor. Carolina disse com a voz trêmula. Oi, mamãe. Carolina se ajoelhou na frente dela. Desculpa, meu amor. Desculpa por ter sumido. A mamãe estava resolvendo umas coisas. Você não gosta mais da gente? Isadora perguntou com aquela sinceridade dolorosa das crianças. Carolina começou a chorar. Não, meu amor, não é isso. Eu amo você. Eu sempre vou amar você. Eu fiz escolhas erradas e eu tô tentando consertar. Isadora não respondeu. Só voltou a desenhar. E aquilo disse tudo. Carolina ficou por 1 hora. Tentou conversar com Isadora, mas a menina estava distante. Educada, mas distante. Ela respondia com monossílabos, sem empolgação. Quando Carolina foi embora, ela me olhou com lágrimas nos olhos. Ela não me perdoou. Ela tem 5 anos, Carolina. Ela não entende de perdão. Ela só entende de presença. E você não esteve presente. Eu sei, mas eu quero tentar. Eu quero ser mãe de novo. Então seja. Não com palavras, com ações. Aparece, seja constante. Mostra para ela que você tá aqui. Carolina concordou e foi embora. Ela voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Aos poucos, Isadora foi se abrindo de novo. Não era como antes. Nunca seria. Mas havia uma conexão. Frágil, mas real. Os meses foram passando e a vida foi se ajeitando. Eu matriculei Isadora numa escolinha perto de casa. Ela fez amiguinhos novos, começou a sorrir mais, a rir mais, a ser criança de verdade. Paulo continuou vindo.
Ele levava Isadora para passear, para o parque, para o shopping. Ele estava tentando, de verdade. Um dia, ele me chamou para conversar de novo. Mãe, eu quero a guarda da Isadora. Eu olhei para ele, séria. Você tem certeza? Tenho. Eu quero ser pai. De verdade. Eu quero que ela more comigo. Eu vou arrumar a casa. Vou contratar uma babá. Vou me organizar. Mas eu quero ela comigo. E a Carolina? Ela disse que vai focar nos estudos e no trabalho. Ela reconheceu que não está preparada para ser mãe agora. Então a guarda vai ser minha e da senhora. Guarda compartilhada. Eu e a senhora. Eu suspirei. E você acha que tá pronto? Eu acho que eu nunca vou estar 100% pronto, mãe. Mas eu tô melhor. E eu quero tentar. Olhei para ele, pro meu filho, o homem que eu criei, o homem que tinha falhado tantas vezes, mas que agora, finalmente, estava tentando acertar. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Eu vou estar presente. Vou visitar. Vou estar na vida dela. E se eu ver que você tá falhando de novo, eu tiro ela de lá. Entendeu? Entendido? 3 meses depois, Isadora se mudou para a casa do Paulo. Ela chorou quando saiu. Vovó, eu vou sentir saudade. Eu também, meu amor. Mas a gente vai se ver sempre. Todo fim de semana você vem dormir aqui. Eu prometo. E eu cumpri. Todo fim de semana, Isadora vinha. A gente cozinhava junto, assistia filme, brincava. E eu via ela crescendo, feliz, segura, amada. Paulo mudou. De verdade. Ele era mais presente, mais atento, mais carinhoso. Ele não era perfeito. Ninguém é. Mas ele estava tentando. E isso era o que importava. Carolina também mudou. Ela arrumou um emprego melhor, um apartamento próprio. Ela buscava Isadora 2 vezes por semana. Passava o dia com ela. A relação ainda era complicada, mas estava se reconstruindo. E eu? Eu finalmente encontrei minha paz. Voltei a frequentar a igreja, reencontrei amigas antigas, comecei a fazer artesanato. Voltei a ser Neide. Não a mãe do Paulo, não a avó da Isadora, não a empregada de ninguém. Neide Nogueira, 68 anos, viúva, livre. Um dia, sentada na varanda da minha casa, tomando café, eu olhei para o céu e falei com Osvaldo. Amor, eu consegui. Eu finalmente consegui. E eu senti, no vento que bateu no meu rosto, que ele estava orgulhoso. Olhando para trás, eu percebo que aquele dia na cozinha, o dia da cueca suja, foi o dia em que eu deixei de ser invisível. Foi o dia em que eu decidi que não ia mais me apagar, que não ia mais aceitar migalhas de respeito, que não ia mais servir em silêncio. E foi o melhor dia da minha vida. Porque às vezes, para recomeçar, a gente precisa parar. Parar de servir, parar de aceitar, parar de ser pequena e finalmente se levantar. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, obrigada por me ver, obrigada por entender que a história de uma mulher de 68 anos também importa, porque a gente nunca é velha demais para recomeçar, a gente nunca é velha demais para se escolher, e a gente nunca é velha demais para dizer, chega. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Sua avó, sua mãe, sua tia, sua amiga, porque toda mulher merece saber que ela pode recomeçar. Não importa a idade, não importa o medo. Ela pode. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.